Você acha que crente vota em crente? Não, eu acho que a gente tem que votar no melhor candidato, né? Independente de se é crente ou não. Mas então ele ser da igreja não é critério? Não, eu só, assim, que eu conheço, entendeu? Não, com certeza não é critério. Eu conheço ele. O Alexandre Calil eu conheço das polêmicas, né, cara? Então, eu não voto por isso, né? Assim, ele nunca foi político. Eu acho que política não é brincadeira, né? Então, a gente tem que observar, não é só boa vontade, né? Já dizia o velho ditado, né? Que a política é tão importante que você não pode deixar só na mão dos políticos. Esse é o discurso do Calil. Clarice Lispector falou? Esse eu não sei qual é o autor dessa ilustre frase, não. Mas tem essa também, né? E tem esse discurso aqui em São Paulo também. A gente tem pesquisas aí, o Dória, do PSDB pois também. Pois é, eu vi isso também, eu fiquei até surpreso, né? João Dória. Eu também. E o discurso dele também tem um pouco a ver com isso, assim, eu não sou político, eu sou gestor, tal. Parece que essa galera tá entrando no filão, assim, do pessoal que tá meio cansado, assim, ou desiludido com a política, e acha que colocar alguém que não é político, alguém com um discurso falando que não é político, afinal, falar que não é político também é um discurso político, mas o pessoal que usa desse discurso para maquiar suas próprias intenções, né? E aí a gente vê o pessoal achando que renovação na política é colocar alguém que tenha esse discurso. Vou evitar emitir ofensas hoje, tá? Rodrigão, eu tava lendo o Elias, nosso querido amigo Elias, que semana passada mandou uma intervenção super legal aqui no programa. Elias, se você estiver assistindo aí, mande sua pergunta também lá, que é sempre assaz relevante. Hoje ele mandou para mim o link de uma página especial do UOL, que eu vou até que pedir se ele tiver online aí, que ele coloca lá no comentário do post, que é relacionado à igreja e fé. A igreja e a fé não, a fé e a política, a igreja e a política, né? Os limites, as relações que a religião e a política caminham junto, tal. E aí tem casos já de político, porque agora está proibido pedir voto em culto, e já teve casos aí de candidato que foi multado. Teve um caso bastante interessante que eu li essa semana, que o pastor falou, essa candidata aqui é muito boa, vamos orar por ela 15.300 e não sei quantas vezes, que era o número dela. O número dela. Então, vamos lá, irmãos, falar quantas vezes vamos orar por ela? 15 mil. Então, a justiça foi lá e puniu ela. Você acha que vale isso, o voto de cajado, orientação sobre quem a igreja apoia, quem os membros devem votar? O que você acha disso? Orientação sobre quem a igreja deve votar, não, mas orientação política eu acho válido. Eu não acho que a igreja tem que apoiar candidato nenhum. Voto de cajado, não. Acho que não existe esse apoio pessoal. Acho que isso é um erro, né? A igreja não tem que se envolver pessoalmente com nenhum candidato, né? Mas a igreja tem que expor de maneira clara, assim, o seu interesse na política da cidade em que ela está, porque isso é uma maneira relevante da igreja se envolver com a cidade, né? E de participar da cidade, do contexto que ela está inserida, de maneira relevante. Ou seja, eu acho que, por exemplo, você promover debates entre os políticos na sua igreja, eu acho super relevante, entendeu? Um espaço para isso, né? A igreja proporcionar um espaço para isso, uma igreja proporcionar espaços para mostrar o perfil dos candidatos. Agora, a igreja se posicionar a favor de um candidato, eu acho isso muito perigoso. Eu já vi essa história aí de posicionamento, voto de cabresto, não é? Um negócio voto de antigo, né? Voto de então. Antigamente era... Por que assim, que é negativo, beleza, mas por que você acha que é perigoso e negativo? Porque assim, hoje em dia a nossa política partidária funciona assim, esse determinado fulano representa o meu grupo. Então, eu sou
sei lá, eu sou bancário, eu vou votar num bancário porque ele vai defender os direitos dos bancários. Eu sou crente, eu vou votar nele porque ele vai defender. A nossa política não é assim, vamos combinar o que é melhor para o coletivo. A nossa política é assim, eu preciso ter alguém lá dentro que vai defender o que eu quero e dane-se o resto. Então por que você acha errado? Então, esse é o problema, mas justamente pelo que você falou, você já respondeu. Porque obrigado. Boa noite, então, galera. Porque político, cara, político é pro povo, não é para não é para um grupo de pessoas. Né? Exatamente, não é seletiva. Você, quando você pensa que o cara vai defender os seus direitos lá, você já deixou de pensar na política de fato real, que você tem que eleger um cara que pense no todo, na comunidade, em geral, entendeu? Então, por exemplo, o prefeito você vai eleger um cara que quer o melhor para sua cidade, não para o seu grupo de pessoas daquela cidade. Né? Não funciona assim. E isso já há muito tempo a gente tem isso, né? Pessoas que vão para o grupo, porque ganha assim, vai defender os meus direitos lá, então isso é o pensamento mais egoísta que existe, né? A política podre. Certeza. É uma política podre, é uma política que é tão corrupta quanto os caras que estão lá fazendo isso, propaganda. Você que vota porque o cara vai defender o seu direito, garantir o seu, você é tão corrupto quanto o cara que está entrando, entendeu? Porque você está pensando no seu, está garantindo o seu e os outros problemas da cidade, e as outras classes. Então, assim, você tem que ver o candidato, a análise do candidato deve ser feita numa esfera geral, e não numa esfera particular. Senão, que política é essa, né? E assim, justamente está aí o problema da igreja lançar um candidato, entendeu? Não existe isso, cara. A missão da igreja não é lançar candidato e pessoas que defendam a instituição, né? A missão da igreja é se envolver com um todo para poder mostrar que há uma realidade subversiva, relevante e bela no meio do caos, é botar ordem no caos. Então, para botar ordem no caos, o que a gente faz? A gente conscientiza ao povo da igreja, o povo que está relacionado, a respeito do que é esse botar ordem no caos em todas as esferas da sociedade. Política, econômica, social. Então, assim, quando você cria essa condição na cabeça dos povos pertencentes a uma comunidade de fé, você vai ter um povo que é relevante na hora do voto também. Porque ele vai olhar para os candidatos e vai saber fazer uma análise relevante, não uma análise egoísta, egocêntrica. Entendeu? E se a igreja toma partido de um cara, ela já própria está dizendo que ela é egoísta, que ela está pensando em si mesma e como instituição, não como missão. Eu acho que acaba que a nossa política ela ficou assim setorizada porque alguns políticos, né, estavam lá, mas fazendo só pro lado deles e como que eu posso dizer, para a tribo deles ali, né, para o núcleo deles. Aí cada núcleo começou, não, a gente tem que ter o nosso representante que vai lutar pelos nossos direitos, né? Um princípio que começou errado, mas que a gente, assim, eu acho que a ideia hoje, como eu disse para você, que eu falei do Alexandre Calil, não, do João Leite, por quê? Porque eu conheço ele de perto, conheço o trabalho dele. Não por ele ser nosso irmão em Cristo e tal, essas coisas. Pelo contrário. Eu acho válido essa análise também. Eu acho que isso é válido. Por exemplo, fazer análise dos candidatos, avaliar. Eu acho que a igreja tem condição. Não a igreja instituição, a nossa igreja apoia isso, porque não tem como fazer isso também. A igreja é um conjunto de pessoas com opiniões diferentes, com visões diferentes, apesar da missão que é a principal. Então, o que você faz? Você, como líder, você tenta mostrar um caminho, entendeu? Um bom caminho, baseado naquilo que a igreja crê que é o melhor para a cidade, não para a igreja, não para o grupo evangélico, para as minorias, Sim. Entendeu? Sim. Não, com certeza. Mas é um pouco complicado hoje a gente observar assim, o cenário político do nosso país, né? Tá todo mundo, sei lá, às vezes parece que a gente está evoluindo aí nesse conhecimento político, mas às vezes você percebe que é cada um puxando a sardinha para o seu lado mesmo. Eu conheço algumas pessoas que... Eu conheço algumas pessoas que começaram a se envolver com política, mas porque estavam interessados em alguma coisa. Para elas. É a realidade. Eu conheço todas. Eu não conheço gente. Exatamente, eu não conheci ainda. Não, mas aí, cara,